Olá pessoal, começa mais uma hora da temperatura do termômetro Oscar. Comigo, Danilo Teixeira, nosso editor, Olá, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo. e eu, Renan Morgado, fundador e criador do termômetro Oscar. Cinema é tudo isso. E aí, Renan? É, depois de muita especulação, não é? Sim. E a gente já tínhamos falado sobre o assunto de que muita coisa ia ter que ser decidida conforme fosse passando os meses, porque realmente a epidemia é uma coisa que a gente tem que ver conforme o andamento dela, né? Não tem como tentar se prever muita coisa, não é? E agora o Oscar confirmou, e está confirmado algo que a gente já suspeitava, que o Oscar agora vai ser em abril, 25 de abril. A data mais tarde de todos os tempos, desde o início do Oscar na televisão, porque já houve edições anteriores em que o Oscar foi, por exemplo, em novembro. Mas isso foi porque foi na época quando o Oscar ainda não tinha muita noção das datas, do período de elegibilidade, as coisas eram mais bagunçadas, não é? Uhum. E agora, com essa mudança, todo o calendário de pré-premiações também vão se alterar, não é? O BAFTA já avisou que vai mudar de data, avisou não, já está, já que mudou de data, e depois tem o Critics, o prêmio dos filmes independentes, todos, Windy. todos acaba, hã? Windy. Sim, porque todos. As pessoas têm que entender que as premiações meio que se pautam pelo Oscar, não é? Porque o Oscar querendo ou não, é o prêmio final. Porque quem é que vai querer fazer uma premiação pós-Oscar? Quando todo mundo já meio que já sabe quem é o melhor filme do ano, não é? Hipoteticamente, né? Sim, vai ficar meio esquisito, na verdade, né? Imagina, o Globo de Ouro depois do Oscar. Só funcionou Não vai mesmo ter. com Framboesa, só. Que tudo bem ser Sim, depois. mas assim, acaba por não ter relevância, não é? Sim. Dentro do cenário depois do Oscar. Então todos se pautam pelo Oscar. E também eles não vão, as premiações não vão querer acontecer tão cedo, porque são muitos meses que podem mudar a corrida. Então o vencedor do Globo de Ouro ou os vencedores do Globo de Ouro podem nem ser os mesmos, Podem nem ser não é? indicados, depende de quão cedo for. Exatamente. Dessa forma Porque como a data tá, já tem filme que surge só pro Oscar e não surge pro Globo de Ouro. e agora o período de elegibilidade também foi alterado, o que a gente também já especulava, não é? Que eu já tinha Uhum. especulado há muito tempo, que eu falei que devia aumentar o período de elegibilidade e que vai até fevereiro. Ou seja, nós vamos, tudo que nós temos de Oscar vai ser atrasado pelo menos 2 meses. Uhum. Ou seja, vai ficar quente a corrida, talvez lá para janeiro, Sim, vão começar as fevereiro, premiações, talvez. começar os indicados. Ou seja, esse ano ainda vai ser um ano muito morno. A gente vai manter as especulações, claro, sobre os filmes e as coisas assim, mas Mas assim, que os aquele filmes ápice. estão em ó, setembro, outubro, que vai ter o É, festival. exatamente por causa ainda dos festivais. Mas aquele ápice que acontece entre outubro a dezembro, não é? É, ele começa mais Vai, forte em novembro, aí dezembro, janeiro. sim, mas assim, outubro Sim. já se começa, não é? Mas assim, esse ano não vai ser em outubro. Vamos dizer que deve começar em dezembro? Acho que começa em dezembro, deve começar os prêmios da crítica. Que eles são em novembro, deve atrasar para dezembro, janeiro, por aí. É, mas não sei se os prêmios. Eu acho que ainda pode os prêmios dos críticos de acontecerem, não sei, tô especulando, em janeiro ou fevereiro, como alguns prêmios dos críticos também acontecem em janeiro, Sim, é que eles começam entendeu? bem antes, né? Geralmente alguns em É, outubro a gente já tem indicados. exatamente, porque normalmente a maioria dos prêmios dos críticos dos Estados Unidos, não é? Eles acontecem normalmente até dezembro, a maioria. E Sim. alguns acontecem em janeiro. Mas bem no comecinho. Mas É os é primeiros bem no do ano. começo. Mas eu acho que esse ano pode ser que eles deixam para o ano que vem também, porque muda muito, não é? Muda muita coisa. E não deixa de ser relevante porque se você faz uma premiação em janeiro, tá falando sobre os filmes que passaram antes, não é? Do ano anterior e até desse momento. Eu Eu acho que acho tá que tudo também muito. depende um pouco como eles vão. Como vai ficar organizado o calendário de estreia. Talvez a partir de outubro. Mas assim, eu acho que tudo fica muito justificável. Esse ano tá Sim. tudo muito. Gente, acho que todo mundo compreende o porquê, não é? Não existe uma mudança sem noção ou sem.
Porque, para quem leu o comunicado da academia que nós postamos no nosso blog, a academia falou com os estúdios e com os distribuidores. Então, eles têm noção da quantidade de filmes que vão estrear nesse tempo. Sim. Eles não mudaram a data e falaram assim, vocês que venham atrás. Na verdade, foi ao contrário. Eles foram lá atrás procurar saber, porque eles dependem, não é? É exatamente dos estúdios e dos distribuidores, Principalmente pra não ser uma temporada fraca também, que daqui pra que frente você é, tá falado, claro, tem um ano fraco, um ano sem filme. sim, sim. Muita gente falou, por que que não cancela o Oscar? Eu acho que dizer para cancelar o Oscar é uma noção um pouco curta do como funciona todo o sistema de premiações, não só nas bilheterias dos filmes, mas como nos bastidores. As pessoas não têm noção de quantos profissionais trabalham nisso e quanta gente é empregada nisso, Uhum. entendeu? Ou seja, se a gente já está prevendo que talvez o Oscar ou as premiações não vão ser nos moldes que nós conhecemos, quantos profissionais já não vão trabalhar, imagina se não tiver. Sim, É, tipo, muita gente desempregada, muita gente sem dinheiro, e isso vai ser muito mais complicado. Eu entendo que as pessoas também digam que é porque o cinema vai estar com menos filmes e vai ser mais fraco, e que isso não é representar o cinema, já que o cinema esteve fechado. Sim, isso é um pensamento que eu também até que é certo, né? Se concorda. Mas, de qualquer jeito, a indústria continua funcionando. A indústria tem que continuar. E muitos filmes estrearam, pode não ter sido na quantidade ainda, que normalmente temos, não é, durante o ano, mas teve filmes que estrearam, entendeu? E temos que continuar. Eu sei que poderia ter sido um período de elegibilidade de 2 anos, não é? Mas imagina, um período de elegibilidade de 2 anos, a possibilidade de muito filme ficar de fora é o sim. dobro. Ou seja, filmes que poderiam ter destaque vão acabar perdendo porque vão estar perto de outros filmes muito mais fortes, entendeu? Então, eu acho que tem que ser assim dividido, tem que acontecer premiação, claro que dentro dos cuidados, porque eu ainda não consigo, nesse momento, eu ainda não consigo ver um Oscar normal, uma premiação normal. A academia diz que ainda não vai pensar nisso agora, também concordo que não deva pensar, porque ainda falta muito agora, não é? Já que aumentou muitos meses, ainda dá bastante tempo para pensar. Mas se fosse nesse momento, eu ia dizer que eu acho que tinha que ser de forma virtual. Que eles teriam que se organizar de uma forma que não ia ter público, vai ter que ser indicado cada um na sua casa, a academia vai ter que se desenrolar e vai ter que, isso eu estou dizendo hipoteticamente, botar pedir para a pessoa ficar ao vivo e imagina, na hora dos indicados aparecerem, aparecem as câmeras do lado, como se fosse mesmo uma conferência, não é? E aí Uhum. que a pessoa ganha, a pessoa fica surpresa em casa, olha, e recebe a estatueta em casa. Ou fazer o quê, não é? Ou, sei lá, eles botam as fazem mais estatuetas esse ano e deixam a possibilidade da pessoa segurar na hora. Nossa, imagina. Nossa, eu acho Imagina. muito humilhante ter uma estatueta na sua porta e você não poder ficar com ela. Olha, se você ganhar, pega a estatueta. Senão, não, senão eu vou levar embora. Ai, ai. Mas, assim, eu acho que é tudo muito possibilidade, mas não descarta essa possibilidade. Mas eu acho que a academia está atrasando exatamente para poder ver, não é? Tá Não só esperando. por causa esperando, e tem esperança também, não é? De Uhum. que o Oscar pode ser minimamente normal. Eu não acho que seja até sair a vacina. Enquanto não sair a vacina, nada vai ser minimamente normal. É tudo sempre a possibilidade de dar algum problema, entendeu? Ou, Eu acho que ou se talvez tiver eles, uma vacina ou um remédio que ajude. eu acho que talvez Enquanto, eles minimizem, tipo, colocando o mínimo possível de pessoas lá dentro, talvez. mas imagina, se for se for não, porque tem que ser porque já é contrato. O auditório do Oscar. E aí vai ter o quê? Pessoas sentadas separadas. Isso ia ficar péssimo visualmente, entendeu? Eu não sei se a academia ia querer mostrar isso. Eu acho que a academia prefere mostrar muito mais um auditório vazio do que pingados. É, Eu acho, pelo menos, entendeu? Eu acho que eles iriam muito mais falar assim, esse ano não temos vocês, mas sabe, uma coisa mais. E iam ter que ter um grupo de atores mais curto, não é? mas e o Mais. Globo de Ouro, por exemplo? O Globo de Ouro eu acho que já não liga de fazer as pessoas mais separadas.
Nesse caso, não, mas ainda é muito arriscado porque é todo mundo num ambiente só, O né? Globo de Ouro é mais indicado, é filme, é TV também, né? E se eu fosse eles, eu esquecia aquele negócio de mesa, talvez. É. Porque a mesa em si é um local que as pessoas acabam ficando muito um de frente pro outro. E comida, então, ia ser impossível. É tipo assim, tá vendo? Imagina quanta gente vai ficar sem emprego por causa disso. As pessoas que trabalham no, As no, premiações. não, eu tô falando até nos bastidores imagina, das comidas, Uhum. os garçons, chefes, e você vê que tem muito mais gente do que só o que a gente sabe, não é? Tem mais gente que trabalha, tem as pessoas, imagina, tapete vermelho, imagina as empresas que dão tapete, dão, né? Mas que fazem o serviço, não é? Do tapete vermelho. Imagina o prejuízo, é muita coisa que se perde nisso, Sim. entendeu? Além também do canal de televisão, coisas têm que ser muito bem pensadas além do cancelamento. Mas assim, vai ser uma temporada muito diferente mesmo. Eu acho que a gente vai testemunhar um Oscar completamente divisor, em sentido de que acho que se a pandemia se controlar até o 2022, talvez o Oscar 2022 pode ser o que nós conhecemos como o Oscar 2020, não é aquele Uhum. estilo. Mas vai ser um Oscar que vai ficar marcado, não é? Não tem jeito. Vai ser um Oscar que vai ficar para sempre marcado. E se pro Oscar 2022 o período de elegibilidade for 8 meses, querendo ou não, vai ser também um outro tipo de corrida, não é? Vai ser uma corrida mais apertada e dependendo da data, se eles colocarem mais cedo, mas eu acredito que não, que eu acho que eles aprenderam com o Oscar do 2020, no sentido de que ficou tudo muito corrido para eles. Deve ser numa data mais fevereiro, de novo, não é? Pro Oscar 2022. Mas além dessa novidade, também surgiu a grande novidade que também já comentamos aqui no podcast, Pera, deixa eu falar que uma a coisa. Pera, academia... pera, 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 pera. Antes a gente vai mudar de assunto. Ah, pode falar, fala. É que acho interessante a gente falar disso também, que a Andy Weir falou e a gente republicou essa semana, ou no fim da semana passada, que também esse ano as campanhas ficarão um pouco mais inúteis. Talvez isso mude daqui pra frente também. Sim, porque imagina, as pessoas não devem ter noção. A gente sempre fala aqui no Cinema é Tudo Isso e reproduz em notícias, mas eu acho que as pessoas não têm noção do quanto é necessário estar presente para, imagina, ser visto para ser votado. Uhum. Isso é muito, muito. Então a gente tem muitas campanhas, além das publicidades de jornal e coisas de serem lembrados de enviar especiais para os votantes e coisas assim. São, imagina, reuniões, festas, tudo para promover o filme ou promover o indicado. Além de que as premiações que acontecem durante esse período fazem com que o candidato ou indicado apareça mais também. Entendeu? Eu vou usar o exemplo que eu acho que é um dos melhores exemplos dos últimos tempos. Regina King. Regina King tinha todas as suas estatísticas contra ela, para ela não ganhar o Oscar, não é? Pelas estatísticas, não estou falando pela atuação. As estatísticas diziam que, por ela não ter sido indicada ao SEG, com as estatísticas, ela não tinha como ganhar o Oscar. Porque ela não foi indicada ao SEG e ao BAFTA, não é? Sim. Mas, Tanto que foi um pra Rachel Weisz e o outro pra exato. Emily Blunt? É. Agora eu já não me É, lembro foi para um lugar quem silencioso. Foi mesmo. foi para um lugar, exatamente. E a Regina King, ela foi no BAFTA exatamente para mostrar que ela estava ali. Por Mesmo sem mais que indicação. ela, mesmo sem indicação, ela estava ali e aquilo foi uma forma ótima do povo, dos votantes do Oscar verem que ela estava ali, não é? E lembrarem dela. Ela Sim. pode ter perdido, ela pode nem ter sido indicada ao BAFTA, mas ficou ali evidente que era uma presença importante, que ela fez parte daquele ano, daquela temporada. E aquilo foi muito positivo. E é isso que eu falo das campanhas. As campanhas vão ser com certeza alteradas, porque, por exemplo, a história de não ter o prêmio dos governadores, que é o prêmio atual onde são distribuídos os Oscars honorários, ou o prêmio da produção, ou o prêmio humanitário. Estão dizendo a possibilidade de não ter. E que os vencedores vão ser revelados, ou os vencedores vão ser revelados, ou eles vão ser dados no Oscar
como antigamente, não é? Como o Oscar honorário era antigamente, era dado no Oscar, mas foi cortado por causa de cortar tempo, não é? Do tempo ser extra. Mas, o que aconteceu? O Prêmio dos Governadores se tornou um local, eu vou dizer, uma arena de candidatos ao Oscar. Tanto que você vê nas fotos, Aham, quando acontecem, quanta gente candidata aparece sim. no Prêmio dos Todos os nomes Governadores. prováveis estão lá. Todos os nomes, ou nomes prováveis, ou uma pessoa, um ator ou uma atriz que vai como carro-chefe, não é? Do Uhum, filme, para poder promover, para poder os votantes verem que eles estão inseridos naquele contexto. uhum. Então, e não vai ter esse ano. Então, eu acho que, assim, de certa forma, a gente tá voltando muito pro passado, como se fazia antigamente, entendeu? Porque antigamente, vamos dizer lá pro Oscar mais antigo, vou dizer lá pro segundo, terceiro ou quarto, não haviam premiações concorrentes pro Oscar, entendeu? As pessoas não eram vistas dessa forma, entendeu? Era completamente diferente, era muito mais primitivo, entre aspas, do que é hoje em dia, não é? Então eu acho que a gente acaba voltando até para os moldes mais antigos. Só que não volta tanto porque agora temos internet, não é? Temos a possibilidade da comunicação muito maior e agora que as lives, então, que não param de ocorrer, podem ajudar muitos a serem promovidos, não é? Muitos candidatos serem promovidos nisso. E vamos ver como é que vai ser, né? A gente é mês a mês a gente vai vendo. Uhum. Porque eu também tô curioso da questão dos festivais. Eu tô curioso porque eu fico agora na dúvida se muitos estúdios vão ainda manter os filmes nesses festivais. Porque, de certa forma, os festivais agora acontecem muito mais cedo, não é? Porque eu acho que Sim. agora acontece muito mais tarde, os festivais acontecem muito mais cedo, então isso pode dar algum problema, né? Até na corrida. Então, não Mas sei como é que vai ficar a mecânica. o festival não deu data, deu? Sim, o do Veneza era agora em setembro. É Ah, agora em e o setembro. Taylor Reid também, né? Falou que já aumentou um dia. Exatamente. Então, você pensa, setembro, abril é muito tempo. Então, não sei, porque a gente lembra também do Sundance, não é? Que aconteceu em janeiro, não é? Ou seja, aconteceu em janeiro para abril. É muito mais que um ano. Uhum. Então, não sei como é que isso como é que vai ser essa mecânica. Mas Mas o vamos vendo. problema é que geralmente uma temporada comum, janeiro é mais blockbuster, né? Ah, sim, não é blockbuster, não é? São filmes de Oscar. Não, mas eles não. Eles já estrearam em dezembro, aí eles estão passando em janeiro, mas filme novo é mais blockbuster pra janeiro. Não sei, porque imagina, eu vejo dessa forma que acontece já há séculos. Apesar que agora já é melhor do que antigamente. Hum. Imagina, os filmes de Oscar, eu tô dizendo anos 90, estreavam, e só chegavam no Brasil, vou dizer, às vezes demoravam 6 meses ou quase um ano para chegar o filme do Oscar. Uhum. Era quase dificílimo, era impossível, eu vou dizer quase impossível, você dizer que viu todos os nomeados ao Oscar a tempo Da para premiação. ver o Oscar. Uhum. Pelo menos estou dizendo no Brasil. Tanto que críticos, o Rubens, por exemplo, o- ele ia para os Estados Unidos ver todos os filmes. Aí ele viajava pra ver. Ele também ia para os festivais e coisas assim. Então ele via todos os filmes. Ele sabia muito bem do que ele falava, entendeu? Uhum. Então, mas imagina, ele tinha que ir para outro país para poder ver todos os filmes e saber todos os filmes e coisas assim, ficar bem informado, porque os filmes mesmo chegavam a tempo pro Oscar, ou a tempo de você comentar sobre eles. Às vezes ainda acontece de um ou outro filme demorar, mas nunca mais eu vou dizer assim, uns bons anos que já não acontece de um filme indicado a melhor filme estrear depois do Oscar. Aqui no Brasil? É, eu acho que já não acontece mais isso. Pode Talvez, estrear uma semana antes. talvez aconteça do filme estrear muito pouco quando surge, aí depois ele volta pros cinemas porque ninguém chegou a ver. Mas normalmente assim, estreia, eu já vi data, porque eu faço também, não é, o Uhum. calendário. Estreia às vezes uma semana no máximo antes, não é? Do Sim. Oscar. Mas o que eu ia te explicar isso do que você estava falando do Blockbuster. Então, muitos filmes ainda, hoje em dia, atualmente, estreiam nos Estados Unidos em dezembro, em forma limitada, por causa do período de elegibilidade do Oscar, e estreiam de forma nacional nos Estados Unidos a partir de janeiro, não é? E no Brasil também.
Agora, basicamente, agora também acontece isso. E os blockbusters normalmente vêm depois. Eles pegam o fim de janeiro, fevereiro. É porque o blockbuster original, o blockbuster original surge no verão americano. Em julho. Ou seja, o blockbuster vai surgir, seria agora. Uhum. Porque a origem do blockbuster é meio do ano, Uhum. verão. Verão americano que eles querem aproveitar o público, não é que tá de férias. Então, o Mas agora eles blockbuster também não original chegam. é. Se eu não me engano, o primeiro blockbuster, eu tô chutando, porque já faz muito tempo. Mas assim, eu acho que considerado o primeiro blockbuster do cinema foi Tubarão. Uhum. Entendeu? Se eu não estou enganado. Posso estar enganado. Me corrijam, pessoal. Se estiver errado, pode colocar aqui. Mas assim, Tubarão é um dos primeiros que eu acho que estreou no verão. Foi o primeiro blockbuster porque deu muito dinheiro. Então, eu acho que supostamente. Por isso que eu fico sempre quando alguém fala que vai estrear um blockbuster, eu fico, peraí, mas blockbuster agora? Blockbuster é no meio do ano. Entendeu? Então. Mas eu entendo o conceito, porque tanto que como é que é o nome daquele filme? Os Vingadores. Sim, Os Vingadores estreou no início do ano, não sim. é? É E uma foi um das datas da blockbuster. Marvel, começo do ano e meio de ano. Começo do ano e meio de ano. Exatamente. E foi um grande blockbuster, porque Sim. levou muita gente E pra. Mulan ia pegar essa data agora pra ela, né? Mas daí não deu tempo. Sim, vai. Eu acho que Mulan, vamos ver, mas eu acho que pode ter umas boas chances em categorias técnicas, Também acho. entendeu? Mas, continuando falando do Oscar, uma nova. Não é uma nova novidade, foi algo que a gente já estava falando aqui no podcast, que eu já tinha falado isso, que era aquela história de até tantos nomeados pro Oscar. Uhum. Eu não sou fã, não gosto, tem gente que gosta, mas eu não gosto. Que eu sempre. Eu acho até um pouco desrespeitoso. Eu acho que é melhor ou você ficar com 5 filmes ou fica com 10. Não, de até. Que então faz em até pra categoria de ator, diretor, não é? Porque se fica Uhum. fazendo isso de até, eu acho isso muito estranho. E aquela coisa. Ah, mas não existem filmes bons. Poxa, não consegue 10 filmes Pois é. no ano? 10 filmes bons você não consegue achar. 10 filmes bons você consegue. A diferença é que você não sabe se a academia vai votar bem. Essa é a diferença. 10 filmes bons sempre vão ter na listagem da academia. Com certeza. Mas a diferença é que os votantes têm os seus gostos pessoais. Nós temos que lembrar que é uma premiação por gosto. Muita gente, claro, que vota pela qualidade. Mas, tirando isso, é muita gente votando por gosto. É através do gosto comum que vai haver um indicado ou um vencedor. Entendeu? Então, eu acho que essa história de votar 10 indicados é válido. Vai haver filmes estranhos, vai. Mas essa é como é o jogo. As pessoas têm que tentar também ser um pouco adultas, não é? E tentar entender que é assim que funciona. Entendeu? Você Mas tem até quando 400. tinha 5 filmes, tem filme também que a gente até hoje pensa, gente, como que esse filme foi indicado? Sim, exatamente. É como funciona. Eu acho que se É? você compreende isso, você consegue ver outras coisas, não é? Então, 10 filmes e vai surgir coisas. Um Sonho Impossível. Por que que foi indicado? Não é um filme bom. Uhum. Mas foi um filme que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Foi aquele tipo de filme emocionante que levou muita gente pro cinema e que, entendeu? Então, são coisas explicadas. O porquê que aconteceu. Nós temos Distrito 9. muito. Hã? Distrito 9, por que que foi indicado? Mas eu acho que é um bom filme. Eu acho que ele foi porque ele é muito bom nos efeitos e ele foi muito barato na época, né? Foi uma Sim, e se junção você de repara. coisas. E também foi uma trama meio que. É uma trama diferente, né? Sim. É um filme original, é um filme bom, eu gosto também de Distrito 9. Sim, mas assim, imagina, eu acredito que a gente não vai ser uma coisa que as pessoas também acho que as pessoas não gostam de ler mais, porque nós publicamos explicando que é pro Oscar 2022, não é pro Oscar 2021, entendeu? Uhum. Então, Oscar 2021 ainda vai ser Vai seguindo o em padrão. até 10 indicados, e a possibilidade de ser poucos indicados esse ano também é grande, em melhor filme. Mas poucos daquele jeito, porque o mínimo sempre foi 8, né? Entre o 8, 9. 8, nunca chega a 10. E Nunca nunca chega a chega a 10. 7, é 8 ou 9. 7.
né, eu acho que 7 não. Eu acho que nunca chegou. Agora minha memória é muito curta pra certas coisas. Mas e vamos ver como é que vai ser. Eu fico curioso, porque assim a gente sabe que vai ser 10 filmes. Sim. Então a gente já vai contar agora. A gente já fazia, não é? No termômetro, acho que a gente coloca 10 filmes, porque a gente especular 8, 7 filmes, podendo ser até 10, não é? Não faz muito sentido. Entendeu? Então vai até a lista ficar mais complicada da gente conseguir chegar aos 10 filmes. Por causa das probabilidades, não é? Porque, imagina, a gente sabia que era em até 10. E a gente colocava 10. E aí iam 7 indicados. E normalmente das probabilidades acabava entrando. Mas não tô falando isso só nós, não. Todo mundo que prevê Oscar faz a mesma coisa, não é? Esse ano mesmo, Todo mundo. Dois Papas era bem esperado. Ah, isso que eu ia falar. Se a gente tivesse revendo os anos, a gente começa por esse ano. Eu acho que quem tinha mais chance de ficar com a décima vaga Hum. eram os dois papas. Eu acho que eu tava pensando em outro. Eu acho que era Dois Papas ou. Ah, ou Rocketman, talvez. Ai, não sei. Eu fico com dois papas. Acho É. que teve boas indicações em atores, dois atores indicados, é muito positivo para um filme. Mas Ou, depois a ou gente olha todos os anos e a gente faz ano por ano. Acho que vai ser legal. sim, sim. Eu só ia dizer que assim, os dois papas, se fosse por isso também, Bombshell, escândalo, Ah, não é? sim, foi bem no SEG, né? Sim, Poderia. poderia ter conseguido alguma coisa. Ou talvez aquele que acabou sendo completamente esnobado, o Farewell. Talvez por ser o Independente, porque esse É, ano, quem foi o Independente esse ano não Parasita. foi Parasita, não foi o Independente, ele foi o filme estrangeiro, não é? Eu digo independentezão americano, sabe? Aqueles independentes americanos, bem tipo o Inverno Dalma. Eu pego logo o Inverno Dalma, porque é um filme muito independente americano E foi muito bem. e entrou entre os 10, não é? Daquela época, dos 10 indicados. Não teve mais nenhum E. independente? Hã? Não teve mais nenhum independente? Independente. O Jojo não era. Jojo Rabbit não O era Jude era independente. independente, mas não foi o melhor filme. Mas era independente? O Jude era, ganhou o Indy, junto com o Adam Sandler. Ah, pois é. É porque o filme parece nada independente. Sim, mas ganhou, dividiu o Indy com o Adam Sandler, foi pro gol. Ah, o História de um Casamento. Ok, ok. É porque quando fala independente, eu não vejo um selo grande. Quando fala independente, eu não consigo ver, imagina, Netflix. Então, mas qual que é a diferença? Vamos fazer aqui agora um momento curiosidade. Por que que o História de um Casamento é independente e o irlandês não? Eu acho que tem a ver com o produtor. Ou o orçamento, talvez? Orçamento melhor do que Não, o não, irlandês? é o produtor, é quem faz o filme. Uhum. Foi um estúdio independente que fez. E daí a Netflix talvez tenha comprado a História de um Casamento, mas o Pra irlandês fazer a a Netflix distribuição. pagou desde o começo. Sim, porque muitos filmes que você vê aí não são feitos pra Netflix. Sim, Netflix compra. ela compra o filme Muita gente pronto. Exatamente, muita gente não sabe, mas muitos filmes da Netflix já estão prontos assim, de certa forma, é uma ótima plataforma para quem não tem um, não é a possibilidade de distribuir o filme nos cinemas, É, que é tanto que ela caro. tem Sundance e ela compra vários, né, pro longo do ano. Exatamente. Então, mas assim, aqueles independentes que eu me lembro assim, estilo Inverno Dalma, eu digo Inverno Dalma. De novo. É porque eu tô querendo me lembrar um bem antigo, tipo dos anos 90. Não sei se aquele Entre Segredos e Mentiras era muito independente, porque ele tem uma cara muito de independente, é do Mike Lee. Nossa, difícil. Mas esse filme é muito bom, Entre Segredos e Mentiras. Mas sim, a gente faz assim, a gente vai falar sobre, no próximo podcast, sobre os filmes, sobre filmes nomeados ao Oscar que ficaram de fora nesses últimos anos, na regra Nesses 9 anos. em até 10, né? E agora, nesses últimos anos, a gente vai falar sobre os esnobados. Olha, Não essa só, regra eu acho é exatamente 10 anos, 10 edições de Oscar. não é nem os esnobados, não é? É mais assim, quem tinha possibilidade. Porque eu acho que as pessoas têm que parar de entender as coisas. É que as pessoas às vezes tentam misturar gosto pessoal com qualidade. Nesse Sim, caso, não é nenhum nem outro. É o que talvez iria entrar pra academia, entendeu? O que a academia poderia ter colocado no 10º lugar, ou no nono, ou no oitavo. sim. Porque, Que vinha forte na temporada, que tava na chance sim, ali. porque se você parar pra pensar, são os últimos lugares. Porque ele não Uhum. entrou.
A gente, na verdade, não sabe, não é? Por exemplo, esse ano foram 9. Nós, supostamente, não sabemos quais indicados tiveram mais e menos, quem foi o último lugar ou o primeiro lugar. Não sabemos, ok. Uhum. Mas nós sabemos que quem foi esnobado está em último lugar, entendeu? Então nós temos que imaginar qual filme teria chance de pegar aquele lugar, aquela última posição, penúltima posição, entendeu? Então tem muito, muito, muito disso. Então tem que parar de misturar gosto pessoal com e até pelas indicações dos filmes que você vê, dá pra poder chegar num denominador, entendeu? A gente vai Muitas ver, a gente vai indicações. chegar em todos os anos, a gente vai ver quais filmes que mereciam esse lugar. Tá bom, então, mas é isso. Então, olha, pessoal, então fiquem de olho no termômetro Oscar, no Cinema Tudo Isso, para poder saber mais sobre as novidades. Teremos mais novidades também do site em breve, muita coisa legal ainda vai acontecer, para vocês ficarem de olho. Então, até o próximo podcast.